É no gramado em que a luta o aguarda. Deixa o seu like, se inscreva no canal, por favor. Estou aqui com o Diego Iota Lima no MM desta terça-feira e já quero colocar no ar aqui os gols do Fortaleza. Para vocês ficarem bem putos, mais putos do que já estão. Tá aí a parceria com o canal Show do Verdão TV, o link está na descrição. Sigam, por favor, tá? O Show do Verdão TV, porque é um canal que tem muitas coisas legais, tem várias paródias, vários shorts bacanas. Então siga aí o canal do Verdão TV. Vou começar com você, Diego, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, né, que a educação manda, né, e a gente falar, obviamente, do jogo de ontem, que foi uma tragédia. Talvez tenha sido, né, a pior estratégia que um técnico de futebol colocou em campo, ele, Abel, principalmente, mas eu tento explicar, as pessoas me ignoram, então vamos lá. Quero te ouvir. Fala, Márcia, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo aí que está acompanhando a gente. Acho que foi a grande frustração do jogo. Perder para o Fortaleza lá na atual conjuntura do Fortaleza em específico não é assim algo assim, não é um vexame, né? No passado seria um vexame, né? Seria algo, meu Deus, perdeu para o Fortaleza. Hoje em dia já não, né? Fortaleza, inclusive, é um clube que vem sistematicamente dando muito mais trabalho ao Palmeiras que adversários tradicionais. Mas o que ocorre é que acho que o que frustrou todo mundo foi a maneira como o Palmeiras entrou, né? Eu sei que o Massa tem essa cruzada aí contra esse senso comum que fala em em dobra de laterais. E eu acompanho o Massa, eu entendo, obviamente, eu sei que não são quatro jogadores fazendo a mesma função, são funções diferentes, mas eu entendo também, Massa, a frustração do torcedor, sabe? O torcedor que não se aprofunda, porque é, quer queira, quer não, o Palmeiras tinha ontem quatro laterais de ofício em campo, né? Dois deles fazendo outras funções, jogando espetados, né? Depois o Abel explicou na coletiva que ele queria o, o Piquerez, aliás, o Caio e o Rocha fechando mais por dentro, né? Com o Mike passando mais para o fundo, juntamente com o Piquerez do outro lado, né? O que eu acho que frustra os palmeirenses é que, por definição, laterais são jogadores com determinados. Os antigos falavam cacoetes, né? Cacoetes de jogador. Falava assim, pô, mas tal cara não pode ser, não, mas ele não tem cacoete de marcação. Quer dizer que o cara não tem a marcação como uma habilidade bem colocada. E eu acho que o caso do Palmeiras é o seguinte: não é tanto pelo fato deles serem laterais especificamente, mas porque o senhor Caio Paulista, principalmente, que está ficando cada vez mais claro que foi uma contratação equivocada do Palmeiras, não rende nenhum setor. Então, quando você vê uma dobra de laterais, sendo que um dos laterais vai fazer uma outra função, é o Caio Paulista, dá um desgosto, né? E aí, quando você vê que você vai ter uma dobra de laterais do lado de cá, e aí quem vai fazer a função de ponta é o Mike, ele até é um cara incisivo ali, mas não tem um atacante? Será que não tornaria o Palmeiras mais incisivo? Acho que essa é a pergunta do torcedor palmeirense, que o torcedor palmeirense fica chateado. Porque, claro, que os jogadores são polivalentes, acho que o Agustin Chiai vai ser o cara que a gente vai ter uma noção mais clara, porque ele realmente é um 8 convertido em 2, reconvertido em 8, que joga também de outras maneiras, né? Esse é um cara que a gente vai entender bem, exatamente o que o Abel sempre quis do Mike. Eu acho que o Jai vai entregar isso. Então, quando tiver uma dobra de laterais e um deles for o Mike, e um deles for o Jai, o Palmeirense não vai reclamar tanto, porque o Jai vai entregar essa produção ofensiva, mas o Mike, ele é muito oscilante nessa produção ofensiva, e o Caio Paulista é muito nulo nessa produção ofensiva. Então eu acho que é isso que além do desconhecimento, né, da diferença entre posição e função, eu acho que o que irrita o torcedor é perceber que os jogadores que estão entrando, entre aspas, para cumprir funções que não são as suas funções primárias, não são jogadores que enchem os olhos. Então, esse que é o grande ponto. Agora, isto à parte, a estratégia como um todo, assim, não funcionou, né? O Fortaleza, e aí entra outro ponto, né? Não funcionou do Palmeiras e funcionou muito bem do Fortaleza, que joga em casa, é um time forte, bem treinado, num gramado que ele conhece muito bem, num clima com o qual ele está acostumado. Então,
foi uma derrota, assim, o placar foi elástico, mas é uma derrota para o Fortaleza lá é um resultado hoje em dia esperável. É uma coisa que tem que se recuperar na volta, tem que ganhar esses 3 pontos na volta, até para manter o balanço, né? Mas foi desanimador ver que o Palmeiras assim, mesmo quando teve mais volume no começo, eu vi o seu pós-jogo ontem com o Pedro, né? O Palmeiras ele teve muito mais volume, ele teve um bom trabalho de primeiro tempo. Eu não concordo com as críticas que foram feitas ao Gabriel Menino ontem. É porque o Gabriel Menino ele já entrou naquele setor Rony, né? Que se ele fizer o gol do título, ganhar o Nobel da Paz, descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado. Então, E, faz. E o Gabriel Menino não estava mal ontem, analisando friamente, mas não se pode mais falar que o Rony está jogando bem, que o Gabriel Menino está jogando bem. Uma parte da torcida mais xiita não aceita qualquer tipo de análise que não seja esses dois não podem mais jogar no Palmeiras. Mas enfim, massa, né? A gente não tem que ensinar para os outros como que pensa, nem como que avalia futebol. A gente fala com o nosso conhecimento, a gente avalia com o nosso conhecimento, mas cada um vai avaliar como quiser, ninguém é obrigado a gostar. Agora, eu não sou obrigado a dizer uma mentira. Acho que o Gabriel Menino fez um bom jogo até determinado ponto. Já o Rony já não fez um bom jogo assim também, né? Mas bola para frente. Acho que o Abel usou o tom adequado na coletiva. Acho que ele teve senso, fez sentido o que ele falou. Foi um acidente de percurso. Nossa, não pode falar assim? Pode, porque foi. O Palmeiras foi misto, com uma estratégia errada, que não vai se repetir. Uma estratégia tão errada que os 5 pendurados entraram em campo, 2 levaram cartão, quer dizer, deu tudo errado para o Palmeiras ontem. Tudo errado. Então virar a página. Não tem por que ficar em cima dessa derrota. E pelo que eu estou vendo, Massa, nas redes sociais e conversando também nos grupos palmeirenses que eu tô, o clima não ficou catastrófico, né? veja, Diego, eu queria dizer o seguinte: ainda há pouco estava lendo um comentário de um sujeito que disse que eu menosprezo a inteligência do torcedor, que torcedor só atrapalha. Só que é o seguinte: é preciso diferenciar um canal de um torcedor como eu. Eu amo o Palmeiras também é a minha vida, mas eu não me presto neste espaço, né? Só me presto quando vou à arquibancada, e raramente eu vou por causa do trabalho, a ser torcedor, porque senão eu vou virar um, um berralhão, entendeu? Mais um. Então, mas seria muito mais fácil para mim, né? Inclusive para o canal crescer mais rápido, para a gente ganhar mais dinheiro, né? Seria muito mais fácil sair berrando, gritando, né? Não sei o quê, chamar o Abel de burro, de bagre, né? De portuga, disso, daquilo. Enfim, esse é o caminho mais fácil. Só que não é a minha profissão. A minha intenção com este espaço é poder entender o porquê das coisas e olhar para o porquê das coisas dentro da minha formação, dentro do meu olhar, do que é o trabalho do Abel e esses anos todos do Palmeiras, né? Então, eu acho que reduzir o resultado de ontem aos 4 laterais, que não são, o Caio Paulista nunca foi lateral, em lugar nenhum na vida ele foi lateral, ele pode jogar pelo lado como um ala, entendeu? Então é um jogador que a gente precisa entender que ele não está jogando nada. Agora, isso a gente só soube durante o jogo. Antes do jogo, se jogasse o Vanderlei jogasse mal, alguém vai falar: puta, mas gastou milhões no cara, põe o cara para jogar. Porque as pessoas têm essa tendência, o melhor é sempre aquele que está fora. Acho que a estratégia foi errada, mas se você prestar atenção nos primeiros 8 minutos, até tomar o gol, o Palmeiras estava melhor que o Fortaleza. Né? Tava. Então, o que me compete é tentar explicar a vocês. Deixe o like, seu comentário, por favor, e se inscreva no canal. É tentar explicar a vocês o que o treinador pensou para o jogo. Né? Tomando de 3-0, é óbvio que foi tudo errado. Não tem como justificar isso. Mas ele pensou no seguinte: Abel Ferreira lá planejando o jogo. Eu preciso de gente que não jogue com a bola no pé. Por quê? Se ficar com a bola no pé e eu perder a bola, a transição do Fortaleza é muito boa e muito rápida. Até os 7 minutos, o Fortaleza tinha tido uma bola ali pelo lado direito e o Palmeiras 3.
Então, se o Palmeiras faz 1-0, a estratégia do Abel poderia não ter sido coroada, não, talvez não fosse coroada no resultado, mas ela faria sentido de que você precisa de jogadores que correm e não jogadores que recebem a bola no pé. Então, não podendo jogar com Lázaro, não podendo jogar com Rômulo, não podendo jogar desde o início com Veiga e o, o Estevão, eu absolutamente compreendo o que ele tentou fazer. Assim como eu compreendo e fica claro que deu errado. Por quê? Um erro individual, e acho que aí o Palmeiras, eu era contra contratar um zagueiro, mas acho que o Palmeiras subestimou a janela, porque agora ele tem o Murilo com um problema físico, né? Acho que foi tornozelo, e não tem zagueiro experiente para pôr em campo. Vendeu o Luan, entregou, tudo bem, os caras pagaram a multa, e o Palmeiras subestimou esse período olhando para o elenco dele. Apareceu essa deficiência no jogo ontem, né? Outra coisa, o Palmeiras termina o primeiro tempo em cima do Fortaleza. E aí, para mim, foi a maior do Abel. Uhum. É Sim. tirar um zagueiro, cara. Aí acabou com o jogo. Vocês vão reparar aqui nas imagens do canal Verdão TV que o primeiro gol sai nesse erro patético do Naves, que é muito bom jogador. Não crucifiquem o Naves. Mas o segundo gol, dá uma olhada no segundo gol. Até voltei aqui errado. Eu vou parar aqui a imagem no segundo gol para vocês perceberem como é que saiu o segundo gol. Olha aqui, ó. Domínio pela direita, o passe, olha aqui. Ó. A linha do Palmeiras tem o Marcos Rocha, o Murilo e o Piquerez. Vê, são três jogadores, o Piquerez marcando a ponta da grande área, o bico da grande área, existe um espaço entre os dois, e veja os outros quatro jogadores do Palmeiras, todos observando. Quer dizer, ali você tinha que estar com a linha recomposta, por quê? Está perdendo de 1-0. Você faz um gol, lá, mais ou menos, lá, 1-1, aí você coloca Veiga, Estevão, né, o Flaco, muda o jogo. Tá para tentar ganhar o jogo. Então, cara, eu não quero ser melhor, maior do que ninguém, mas eu não vou me prostituir. Eu não vou ficar gritando, eu não vou chamar ninguém de vagabundo, eu não vou chamar jogador de porco, né? Então, esse tipo de coisa eu não vou fazer. E o que eu tento, e a culpa é minha, talvez eu me expresse errado, é explicar a estratégia das coisas. A estratégia foi toda pensada em cima de um time que ia ter a reação à ação do Fortaleza por causa das questões médicas e físicas do grupo, né? Mas, enfim, tomamos uma tunda bem honesta, né? E foi pouco, até três, poderia, acho que uns 4-1 seria até justo. E beleza, tem outras coisas que saltaram os olhos. Dudu não tem a menor condição de jogar ainda, né? Talvez ele tenha colocado o Dudu com 2-0, falei, bom, vou aproveitar, já que a vaca foi pro brejo, vamos Uhum. aproveitar esse tempinho para tentar dar um pouco de ritmo pro Dudu, né? Porque ele está É. muito longe ainda de, de chegar. Mas, bom, agora tem um derby, né? E segunda-feira, 6h30, 7 horas, o mundo para. Ele para de rodar. Agora há pouco a torcida do Corinthians invadiu o CT lá do Corinthians, né? E uma das coisas boas deste Palmeiras do Abel é que as derrotas são, não se carrega a derrota para o jogo seguinte, né? Não se carrega a derrota para o jogo seguinte. Tem coisas a serem feitas e pensadas com o Aníbal suspenso, com o Rony. Bom, você que está vendo a gente, chama o Rony de bagre, não reclama que ele está suspenso, tá? Só uma parte. E agora, Diegão? Porque no frigir dos ovos, estão 4 times separados por um ponto. O campeonato na 12ª rodada, está todo mundo ali na briga, né? Né, tá tudo ok, é uma derrota totalmente absorvível pelo grupo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a substituição sobre a questão zagueiro, né? Acho que foi o primeiro grande erro do Naves, né? Como titular do Sim. Palmeiras. Até ontem eu tinha os números dele, o Palmeiras tinha desempenho melhor defensivamente do que com ele do que com o Gomes. E os números individuais dele eram melhores que os do Gomes em termos de rebatida, desarme,
cabeceio, corte, Passe. tudo ele estava melhor que o Gomes. Agora, obviamente, essa média baixou. Não entendi o saque dele no intervalo também. Achei que foi temerário o que ele fez. E aí terminou o jogo com o Vitor Reis, né? Que fez a estreia num batismo de fogo ali. Agora, eu não sei se o Palmeiras vai se preocupar com a janela com o zagueiro, Massa, porque o Gustavo Gomes vai voltar daqui a pouquinho dos Estados Unidos, né? Inclusive ele É, que é banco lá no Paraguai, ele uhum. perdeu a posição para o Balbuena, hoje ele é reserva, perdeu a taxa de capitão também Balbuena, o que só comprova o que eu estou falando desde o começo do ano, aliás, desde o ano passado. O Gustavo Gomes, o pico dele já passou. Ele continua sendo um grande jogador, um grande zagueiro, capitão do time. Não acho que o Palmeiras tenha que abrir mão dele, principalmente agora que o Luan não está mais no elenco. Agora, entre ele e o Luan, eu teria escalado o Luan como titular. Eu acho que ele não precisaria ter voltado. Acho que o Luan estava melhor que ele. São dois jogadores de altíssimo nível, mas que o Luan estava rodando melhor que ele. Então, mas enfim, Luan é página virada. Agora o Gomes vai voltar e tem que voltar. E quando voltando, ele joga no lugar do Naves, que repito, acho um zagueiro super promissor. Não estava indo mal. Não entendi porque que ele saiu. Acho que o Abel não pensou na questão psicológica, porque isso abala o garoto. Se bem que ele já mostrou ter muita personalidade, né? Não é um cara de se abalar tanto. Acho que em outros jogadores talvez se abalassem um pouco mais. O Naves parece que não. Mas vamos ver como é que ele vem, porque ele vai jogar na segunda-feira contra o Corinthians. Talvez saindo dupla com o Vitor, talvez saindo dupla com o Rocha, que eu não descarto a ideia dele colocar o Marcos. Essa dupla de zaga já aconteceu no ano passado. Se não me engano, foi contra o Inter de Porto Alegre em Barueri, que foi no segundo tempo, jogou Marcos Rocha e Naves, porque o Luan sente no intervalo. Eles foram bem contra o Inter. Então eu acho que assim, o Corinthians num momento péssimo, foi invadido, mas não foi nem o CT, foi o Parque São Jorge. Os caras entraram na sala da presidência do Corinthians. É o 8 de janeiro do Corinthians. Eles estão sentados na mesa do Augusto Melo. Neste momento que nós estamos falando, há membros de uma uniformizada do Corinthians, não vou dizer qual é porque eu não tenho certeza, mas há membros de uma uniformizada do Corinthians dentro do gabinete do Augusto, neste momento que nós falamos. Caramba. O Ó, Corinthians realmente só está para num momento só para assim. pontuar uma coisa, dia 2 de julho, Costa Rica e Paraguai. Provavelmente dia 4, dia 5, aí o Gustavo Gomes vai estar de volta. É muito possível que sim. É, Porque o Brasil precisa ganhar do Paraguai, não imagino o Brasil não ganhando do Paraguai, mas também, enfim, tudo é pelo possível amor de nessa Deus, vida. né? Faz essa aí, né? Por favor. Pensamento. Cara, os caras invadiram o CT mesmo, hein? Ó, eu tô com uma CT foto Joaquim aqui. Grava. É o CT? Deixa eu ver. É. Eu tô com uma foto aqui do Parque São Jorge invadido, cara. Será que eles estão fazendo Não, duas então só invasões? se for, só se for as Ó, duas coisas, não, eu tô porque aqui, ó. Organizados do Corinthians invadem sala de Augusto Melo no Parque São Jorge. então, ó, Notícia das 4h07. Só se eles Globo.com. fizeram uma dupla invasão. Corintianos protestam um dia após o Cuiabá. Um grupo de 30 torcedores invadiu o CT Joaquim Grava. Pô, legal. Então eles invadiram nas duas pontas, porque o Parque São Jorge, eu estou vendo uma foto. O Parque São Jorge também está invadido nesse momento. Pois é, Cara, que invasão geral. situação. Então, esse é o tipo esse é o tipo de clima que o Palmeiras vai encarar o Corinthians, né? É perigoso jogar contra o Corinthians em qualquer circunstância, é muito perigoso jogar contra o Corinthians assim, mas É, também, né, pensar para outro lado, o abalo psicológico dos caras ali não deve estar pequeno, né? não deve. E olha, talvez até o Antônio Oliveira nem seja o técnico segunda-feira, viu? E Tem curiosamente, essa. né, o Danilo, o Zidanilo, que era o técnico sub-20, também não pode ser porque ele também saiu do Corinthians, né? Ele já dirigiu o Corinthians num derby esse ano, no ano passado, aliás, e também o Corinthians numa situação, cara, ele tá todas as caixinhas do manual do rebaixamento ali, o Corinthians está preenchendo com louvor. É impressionante a situação que o Corinthians chegou, né? E que piore, né? Como torcedor, eu digo isso. Como jornalista, nem tanto, porque o Corinthians é um clube importante para ser coberto e o Corinthians mal é uma audiência que despenca para todo mundo, mas realmente uma situação do Corinthians assustadora. E esse é o Corinthians como eles vão enfrentar. Então, o Palmeiras tem que colocar, tem que se impor em cima desse Corinthians nesse momento
de abalo psicológico, né? Mas pro Corinthians é assim, é nos clássicos que o Corinthians renasce, é nesses jogos que o Corinthians mostra a força da sua camisa, da sua mística, e não vamos ficar aqui com esse papinho de Corinthians pequeno, não, o Corinthians é gigante. Por isso que ele é rival do Palmeiras, porque se ele fosse pequeno, ele não era rival do Palmeiras, porque o Palmeiras, do tamanho que é, não ia ter um rival pequeno. Então, vamos ser honestos aqui, o Corinthians é gigante e o Palmeiras enfrentá-lo na situação aí é uma chance enorme de pisar na cabeça deles, mas é uma chance enorme para eles de se reerguerem. Então, com o Fabinho, possivelmente, primeiro volante, fazendo dupla com o Zé e o Veiga ali. Acho que o menino continua na do Lázaro, e acho que ele vai com o Flaco mesmo, Massa, ali do centroavante. Acho que não tem muito o que inventar, até porque o Corinthians tem uma deficiência em bola aérea também, então acho que é a saída mais natural. Lembrando que o último Palmeiras e Corinthians em Barueri foi terrível para o Palmeiras. O Corinthians já vinha nessa decadência que está apresentando agora, e o Palmeiras tomou aquele empate com uma enorme ajuda do Everton, né, naquela cobrança de falta. Mas, enfim, para a gente pensar o que é o Palmeiras e Corinthians. Então, não entre com soberba, torcedor. Entre no estádio segunda-feira para trabalhar, para empurrar o Palmeiras, porque o Palmeiras vai Isso. precisar de você também. Se entrar com soberba é 1-0 Corinthians. Bom, vamos esperar. Hoje é quinta, ainda é muito cedo para a gente falar de times, essas coisas, mas em todo caso, o Maurício chegou, bom jogador, né, o Diego? Gosto, ele joga na mesma função do Estevão, né? O que é uma coisa engraçada, assim, primordialmente. Ele também joga pelo meio. Conversei com o meu colega, o Nicolas, que cobre o Internacional para Trivela. Falou que tentou-se ele na esquerda, tentou-se ele no meio, mas que ele rende muito melhor na direita. É um caso muito parecido com o do Arthur também no ano passado. É um Arthur melhorado, vamos dizer assim. Características muito parecidas, muito boa finalização. Inclusive, também é um cara que não é muito alto, ele tem 1,73 a minha altura, então não é um cara muito alto, mas é um cara que vai contribuir bastante. O Palmeiras quer muito jogador jovem, ainda 23 anos, né? Pode render alguma coisa para o Palmeiras, até porque o Estevão ele vai embora, né, Márcio? Ele vai ser convocado para seleções, então é importante você ter esse cara para jogar. Agora, do lado esquerdo, né, o Palmeiras continua mesmo, por enquanto, com o Gabriel Menino ali, porque Lázaro fora de combate, Dudu muito ainda, estágio muito primário de recuperação física, e o Bruno Rodrigues também fora, né? O Dudu, eu operei o joelho, essa cirurgia que o Dudu fez, eu fiz. Peraí, você tá certo. Eles foram no CT, não encontraram, os jogadores Ah, estavam de folga, e aí foram para o Parque São Jorge. Então é bom. isso aí, cara, é isso aí, você tá certo. Bom. Então foi uma dupla invasão. Foi uma dupla É invasão. isso aí, isso aí. Mas voltando ao Parmeira, na esquerda ali, por enquanto, essa opção. Eu operei o joelho 2 vezes, né? Essa mesma cirurgia que o Dudu fez. E eu não sou profissional, mas eu tinha o meu nívelzinho de futebol ali. Eu nunca mais voltei a ser igual. Tive que reaprender a remar com o remo mais curto, conforme você explicou no outro programa. Mas é possível de reaprender. Rapaz, olha a invasão lá, tá parecendo o Capitólio nos Estados Unidos mesmo. Só falta Pois alguém é, vestido de viking. Olha que loucura, bicho. é isso aí, ó. Esse é Não, o Parque São Jorge, entendeu? Rua São Jorge 777. entrei muito aí já para trabalhar, hein? Fui fazer muito É, treino aí do Corinthians quando eu era setorista do Diário de São Paulo. pois é. Então é isso, Nossa, esse é o que clima situação. que Que Palmeiras situação, e bicho. Corinthians terão na segunda-feira. Meu caro Ô, Diego Marçal, Ioata, o oi. Dudu, ele tá correndo pouco com medo e errado, né? Você reparou que ele tá correndo errado? No lance do gol do Palmeiras no 3x1 contra o Juventude, o terceiro gol, ele quase atrapalha o Zé Rafael no lance, porque ele corre para cima da bola, depois ele corre para trás, depois ele não sabe o que ele está fazendo. Isso aí demora para readquirir esse senso de Demora, jogo, essa propriocepção, vamos dizer assim, demora. demora. Eu confesso que fosse demorar um pouco menos. Eu achava que ia ser mais rápido, mas pelo que eu tô olhando para ele, vai demorar um tempinho ainda. Então, não adianta xingar o Gabriel Menino. Né? Essa altura, você pode escolher. Você quer o Piquerez com o Vanderlan ou o Caio Paulista ou o Gabriel Menino ali. Você, Então, corneta de plantão, não tem muito o que fazer. o que me dá uma certa esperança é que o Rômulo já começou a trabalhar no campo, né? E como ele começou ontem, são aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
e segunda. São 6 dias, quem sabe dá tempo do Rômulo entrar por ali, que seria uma boa, né? Pelo menos no banco ele vai estar com certeza, né? Mas Ah, é com sim, certeza. isso. Aliás, existe uma certeza que ele não entra jogando mesmo recuperado. O Abel dificilmente faz isso, né? Dá quase para cravar que mesmo recuperado ele não entra jogando. Mas vai ser uma opção de jogo ali, sim, suponho. Então, beleza. O MM desta quinta-feira fica por aqui. Peço para você se inscrever no canal Show do Verdão. Você pode acompanhar ótimos conteúdos. Dá uma olhadinha aí, isso é bem legal. Eu gostei, achei bonito, né? Bem legal, tal, holografia. Não é holografia, é inteligência artificial, viu, Diego? Eu vou criar um outro massa para inteligência artificial para quando o Palmeiras perder. Assim a turma briga com o robô e não briga comigo. Muito bem. Fechou. Diego Iwata Lima conosco. Um grande abraço a todos. O MM fica por aqui. Até mais.